Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do BRM News, seu podcast diário dos mercados regionais brasileiros e que faz parte do ecossistema da BRM Podcasts. Eu sou o João e hoje eu tô aqui com a Érica. Olá João, olá pessoal, hoje temos um episódio cheio de destaques. Tem investimento capixaba no futebol carioca, PIB do Espírito Santo acelerando acima da média nacional, desafios do agro com tarifas internacionais, inflação em queda no Brasil, novidades no Pix, política quente em Brasília, além de movimentos importantes na tecnologia e negócios pelo mundo. E hoje vamos começar com uma notícia que mexeu tanto com o mundo dos negócios quanto com o futebol. A Apex Partners vai entrar como investidora da SAF do Fluminense. Exatamente, Érica. E esse anúncio mostra como as empresas capixabas estão ganhando cada vez mais espaço nos investimentos de grande escala no cenário nacional. A Apex se junta a um grupo de mais de 40 investidores, dentre eles com figuras de peso como André Esteves, do próprio BTG, a famílias tradicionais do setor de papel e celulose, seguros e até mesmo frutos do mar. E não é só sobre dinheiro. O presidente da Apex, Fernando Sinelli, destacou que a escolha tem a ver com afinidade cultural e paixão pelo clube, já que muitos sócios e clientes são tricolores, ou seja, a mistura de estratégia e emoção. Isso é importante porque dentro desse modelo de SAF do Fluminense é previsto um investimento na ordem de 6,9 bilhões de reais durante um prazo de 10 anos. Inicialmente, no momento da assinatura do contrato, entrariam cerca de 250 milhões e mais 250 milhões nos 2 anos seguintes. Esse recurso vai direto para a folha salarial do clube, contratação de atletas, categoria de base e modernização do CT de Xerém. E vale destacar que a SAF vai administrar todo o futebol do clube, incluindo os times feminino, masculino, base e futsal. Já os imóveis, como a sede e o estádio, continuam com a associação, ou seja, o clube preserva seu patrimônio. E lembrando que esse modelo é bem parecido com o que já estamos acostumados nos clubes como Botafogo, Vasco e Cruzeiro, que também viraram SAFs. Mas o Fluminense ele chama a atenção pelo volume de capital a ser injetado no clube e pela diversidade do seu grupo de investidores. E já que estamos falando de capital capixaba no futebol, vale lembrar que o Espírito Santo também brilhou nos números da economia. O PIB do estado cresceu 3,4% no segundo trimestre de 2025, bem acima da média nacional, que foi de 2,2%. É isso mesmo, Érica. E o destaque aqui ficou para a indústria, que subiu quase 5,2% nesse período. O turismo ele também surpreendeu. Dentro do ranking nacional, o Espírito Santo ficou em 4º lugar em crescimento de atividades turísticas, superando destinos muito tradicionais como Bahia e até mesmo São Paulo. E a única queda foi na agricultura, com o fim da colheita do café Conilon em maio, que gerou retração de 3,8%. Mas ainda assim, os números mostram que a economia capixaba está mais diversificada e menos dependente de um único setor. E falando em café, entra em um dos grandes desafios para o setor agro daqui do estado, o tarifaço internacional que nós estamos já acompanhando há algum tempo. Produtos como café solúvel, pimenta do reino e até macadâmia pagam tarifas muito mais altas do que os seus concorrentes no Vietnã. Exatamente. No café solúvel, por exemplo, o Brasil chega a pagar 49% de tarifa em alguns mercados, enquanto o Vietnã entra praticamente isento. Isso tira a competitividade de um produto que é símbolo da nossa agricultura. E o governo do Espírito Santo já pediu apoio ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é responsável pelas negociações internacionais, para tentar corrigir essas distorções. Porque, no fim das contas, o produtor capixaba acaba competindo em grande desvantagem frente aos players internacionais. E agora, olhando para o cenário nacional, a expectativa é grande com a divulgação do IPCA de agosto, que deve mostrar a primeira deflação do ano. É importante lembrar, Érica, que a prévia ela já foi divulgada e indicou uma queda de 0,14%, ou seja, uma deflação nos primeiros 15 dias do mês. O grande fator aqui que contribuiu para esse resultado foi o bônus de Itaipu, que nada mais é do que aquele desconto na conta de luz que o governo concede e, além disso, passagens aéreas e combustíveis também ficaram mais baratos durante o mês, que contribuiu para esse resultado. E o interessante é que, mesmo com a bandeira vermelha nas contas de energia e alguns reajustes pontuais em serviços, a inflação mantém uma trajetória considerada benigna. Se o número de agosto confirmar uma queda mais forte, o acumulado em 12 meses pode ficar até abaixo de 5%. E lembrando que isso tem impacto direto na política monetária, que atualmente o Brasil tem uma taxa de juros na ordem de 15%. Com isso, o Banco Central pode começar a se sentir mais confortável para iniciar o ciclo de corte de juros. Mesmo com esse dado positivo nos primeiros 15 dias do mês, é necessário esperar o dado cheio e a tendência de queda nos próximos meses para, de fato, iniciar o ciclo de corte. Quando a gente olha para os próximos meses, contudo, a inflação de setembro já deve mostrar um dado bem superior, por volta de 0,6%, segundo algumas projeções. E já no Boletim Focus, a projeção da inflação de 2025 ficou estável em 4,85%, mas para 2026 e 2027 houve uma queda da projeção, mostrando
que o mercado enxerga um cenário mais controlado no médio prazo. E o dólar também cedeu recentemente, fechando a semana perto dos 5,42, depois de ter batido uma mínima na região de 5,38. Esse movimento traz algum alívio para os importadores aqui. E outra novidade que pode mudar bastante o mercado interno é o Pix parcelado, previsto para estrear ainda esse mês. Isso é considerado um divisor de águas, pois vai dar a opcionalidade para o consumidor parcelar as suas compras via Pix, mas o comerciante recebe o valor integral e na hora. Isso reduz o risco de crédito e dá mais fôlego para o caixa das empresas. A Fitch Ratings alerta que isso pode aumentar a concorrência com cartões de crédito, porque muitos consumidores vão preferir parcelar pelo Pix, que é mais simples e rápido. E no meio disso tudo, as fintechs devem ser as grandes beneficiadas, porque podem expandir as suas ofertas de crédito, atender populações que hoje não têm fácil acesso e até criar ferramentas de orçamento. E indo para o cenário internacional, o assunto continua sendo o tarifaço de Donald Trump contra o Brasil. E esse tema dominou a reunião virtual do BRICS. O presidente da China, Xi Jinping, foi bem direto ao criticar essa guerra tarifária, dizendo que atrapalham os rumos da economia mundial. E já o presidente Lula falou em chantagem tarifária e destacou que os países do BRICS precisam se unir para enfrentar essas práticas protecionistas. Isso é relevante, sobretudo, para o agro brasileiro, que mesmo com as exportações crescendo cerca de 1% nesse ano, perdeu espaço para regiões como o Oriente Médio e a África. Ao mesmo tempo, a Ásia e a União Europeia aumentam suas compras, especialmente de carnes e de café. E falando em futuro, uma pesquisa do BTG mostrou que o Brasil e Chile têm condições de liderar o boom de data centers e inteligência artificial da América Latina. A nossa energia abundante e relativamente barata é um trunfo. Isso pode abrir espaço para algumas empresas brasileiras como a Eletrobras, Copel e Engie, que já estão se posicionando nesse setor. Com isso, podemos colocar o Brasil no mapa da tecnologia global. E já no campo político, destaque para o julgamento de Bolsonaro no STF. O ministro Luiz Fux sinalizou que não vai pedir vistas, o que abre caminho para a condenação de Jair Bolsonaro e outros aliados. E isso tudo traz um impacto muito relevante para as eleições de 2026, porque mexe com todo o tabuleiro político da direita. E enquanto isso, Tarcísio de Freitas endureceu o discurso contra Alexandre de Moraes. E já no mundo dos negócios, a Amazon anunciou a compra de participação na Rappi, num movimento estratégico para fortalecer sua presença na América Latina e disputar com o Mercado Livre. E aqui no Brasil, o Ibovespa fechou levemente em queda depois de renovar o recorde histórico, fechando perto da região dos 141.700 pontos, enquanto o dólar permaneceu praticamente estável na casa de 5,42. João, agora vamos falar de um dos assuntos mais perguntados do mercado financeiro. A rejeição da proposta do BRB pelo Banco Central para a compra do Banco Master. Essa decisão aumentou muito a incerteza em relação ao futuro do banco e o reflexo imediato foi visto nos CDBs, que dispararam no mercado secundário. Investidores começam a se desfazer desses papéis por medo de uma liquidação extrajudicial que congelaria os valores até o pagamento pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. E vale lembrar que o Fundo Garantidor de Crédito ele dá uma cobertura de até R$250 mil por CPF ou CNPJ, limitando ainda a um volume de R$1 milhão a cada 4 anos. Ou seja, aqueles investidores que têm um volume relevante alocado nesses CDBs podem sim ficar expostos. E agora, o cenário é de grandes investidores vendendo com um deságio relevante as suas posições e alguns poucos compradores dispostos a assumir essa incerteza em troca de taxas e uma rentabilidade bem elevada. E no fim das contas, o episódio reforça aquela velha lição da diversificação. Quem concentrou demais em uma única instituição está sentindo de perto o peso do impacto desse risco de crédito. João, hoje foi um programa completo. Tivemos futebol, economia, BRICS, tecnologia, política e mercado. Pois é, Érica, e fica claro que o Espírito Santo está cada vez mais conectado a esses movimentos maiores, com empresas capixabas fazendo movimentos muito expressivos a nível nacional. E a gente fica por aqui hoje. Esse foi mais um BRM News. Até a próxima. Obrigado a todos que nos acompanharam e até amanhã.